Glória a Deus. Semana passada estávamos, eu e a pastora Fernanda, na Austrália, e foi um tempo muito precioso ali, o que Deus fez na Austrália, junto com o Ministério Planet Shakers. É uma igreja que existe já há 22 anos em Melbourne, na Austrália, e foi muito bom poder conhecer pastores de outras regiões da terra, do planeta, como Nova Zelândia, Singapura, Filipinas, e ver o que Deus está fazendo nesses lugares, mas ver também como que eles são abençoados por aquilo que acontece aqui no Brasil. Queridos, os olhos estão sobre a nação brasileira, e nós não podemos ser um fake. Não é, pastora Mônica? Nós não podemos ser um fake. Por onde eu passava os pastores, uau, e isso às vezes me dá um temor. Porque eu vi muita coisa assim, nossa, eu tenho visto que tem acontecido um avivamento no Brasil. Aí eu, amém. Eu pela fé eu recebo. Porque nós não podemos confundir movimento com avivamento. Ontem na juventude eu falei um pouco sobre isso. Existem muitos movimentos, mas nem todo movimento significa que há avivamento. Existem muitas pessoas com títulos de cristãos, mas nem todas significa que elas são discípulos de Jesus. E cada vez que eu ouvia isso de um pastor, por exemplo, da Nova Zelândia, de um pastor de Singapura, de um pastor de lugares onde, por exemplo, a Austrália eu não sabia, eles têm 8% de cristãos. O Brasil, a gente, de acordo com estatísticas, são quase 50%, vai chegar a 50% de evangélicos, mas se somar cristãos entre evangélicos e católicos, dá quase 80%. Então, de acordo com o censo de 2010, 87% confessam ou dizem que são cristãos, ou evangélicos ou católicos. Meu Deus, o que está acontecendo? What happened? Com essa quantidade de crente, com essa quantidade de gente que usa uma cruz pendurada, ou que faz o sinal da cruz na porta de uma igreja. Alguma coisa está acontecendo. Se o número de crentes está aumentando, mas a iniquidade está aumentando, mas a depressão está aumentando, as confusões estão... Alguma coisa está errada, e eu tenho certeza que não é com o Evangelho. O Evangelho não precisa passar por reforma. Quem precisa é a gente. E eu posso entender muito bem quando Cristo chega para Pedro e fala: Pedro, quando você se converter, Pedro andou com Jesus, Pedro andou sobre as águas, Pedro viveu coisas fortíssimas, mas Jesus olhava para ele e sabia: alguma coisa precisa ser tratada ainda aí, alguma coisa precisa ser terminada, algo tem que ser finalizado antes que você possa começar o seu ministério, Pedro. Então é o seguinte, quando você se converter, porque havia algo que não estava pronto ainda. Deus não quer que você seja convencido, Ele quer que você seja convertido. Amém? Deus quer. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, ela não vai falar exatamente da crucificação de Cristo, onde é o esperado. Nós vamos falar sobre isso à noite, no musical que teremos aqui, a partir da cruz. Vai ser lindo, eu quero convidar você, traga os seus amigos, vai ser uma noite muito especial. Mas nós já sabemos o que a Páscoa significa. A Páscoa significa a passagem. A Páscoa lembra desde a libertação do povo do Egito para a terra prometida, e que já era um simbolismo do sacrifício de Cristo, que nos tiraria das trevas e nos transportaria para a luz. Nós sabemos que Cristo veio com um propósito, Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e Ele andou por essa terra fazendo bem, curando os enfermos, porque o Espírito Santo estava sobre Ele, e Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, e Ele disse: não pensem vocês que estão tirando a minha vida, mas eu estou dando a minha vida em favor de vocês. Quem é esse?
que amor é esse capaz de entregar a sua vida pelos seus amigos? E ele foi levado, e ele foi entregue à mão de torturadores, e ele tomou 39 chibatadas, e ele foi colocado numa cruz, e ele foi crucificado, e ele passou ali 3 dias, ele foi colocado num túmulo, mas na manhã do 3º dia, a pedra foi removida, e ele não estava mais lá, ele venceu a morte, e a partir daí começa a nossa história, a partir daí o evangelho começa a ser pregado, não é o evangelho de Jesus, é o evangelho que Jesus pregava. Tem gente que prega o evangelho de Jesus, mas você tem que pregar o evangelho que Jesus pregava. Mas a palavra que me veio à mente nessa manhã foi a respeito de um dos discípulos de Jesus que andou com ele esses 3 anos e meio que ele esteve na terra, mas ele decidiu viver uma vida completamente ao contrário, andou com Jesus e não entendeu nada. Tem gente que está andando com Jesus, mas ainda não entendeu o que significa o andar com Jesus. Tem gente no meio, tem gente achando, foi até chamada para ser discípulo, mas ele ainda não entendeu o que é ser discípulo. E eu quero falar um pouco nessa manhã sobre as armadilhas de Judas. Era necessário que o Filho do Homem fosse traído, mas ai daquele por quem o Filho do Homem fosse traído. A questão é que tem algumas pessoas que estão caindo nas mesmas armadilhas que Judas caiu. Para Judas não teve mais jeito, mas para a gente tem. Posso ouvir um amém? Então abra sua Bíblia comigo para a gente começar em Mateus capítulo 26. Versos 48 a 50. Vamos ler do 47. Enquanto ele ainda falava, Judas chegou, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Quero falar um pouco sobre Judas, chamado Iscariotes, Judas Iscariotes, filho de Simão, e apenas discípulo. Iscariotes significa homem de Quiriote. Iscariotes tinha a ver de onde ele tinha vindo. Quiriote era uma cidade ao sul da Judéia, e ele ocupava um cargo na equipe de Jesus. Judas, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Jesus tinha um tesoureiro. Jesus também recebia ofertas, e normalmente Jesus era sustentado em maior parte, ou melhor, as mulheres foram as maiores mantenedoras do ministério de Jesus. Judas havia sido encarregado de ser o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele ficava com a bolsa das ofertas, e Judas traiu Jesus, provavelmente porque Judas se decepcionou com Jesus. Judas esperava um Jesus político. Judas achava que Jesus vinha para mudar o governo. Ele não tinha entendido que o governo que Jesus estava falando, e mesmo Jesus tendo deixado claro: o meu governo não é desse mundo, o meu governo é do céu, eu vim trazer o governo do céu para a terra, é esse governo que eu vim estabelecer. E Judas, ele não entendeu, não compreendeu quem Jesus era e o que Jesus veio fazer, e ainda assim Jesus acreditava nele, porque Jesus é insistente. Jesus tem essa característica, ele insiste.
Ele insiste que o ser humano pode mudar. Ele acredita que o ser humano pode mudar. Ele é Deus que dá oportunidades para aquele que é mais excluído, para aquele que é complicado. Jesus veio para pessoas complicadas. Jesus não veio para pessoas bem resolvidas. Não. Lógico que ele veio para todos, mas principalmente ele disse: eu vim para os que estão doentes, eu vim para o cara enrolado, eu vim para o cara confuso de mente, eu vim para o cara que não consegue se equilibrar. É para esses que eu vim. Jesus veio e Judas era do Sudeste. Interessante que o Rio de Janeiro fica no Sudeste. O Sudeste a gente tem, aqui no Rio, por exemplo, você tem uma quantidade enorme de igrejas que estão reunidas nessa hora, ou já estão se reunindo a partir das 7 da manhã. Você vai em alguns bairros aqui, principalmente às vezes na Baixada Fluminense, você anda numa rua, por exemplo, em Nova Iguaçu, tem uma igreja a cada 50 metros. E legal, muito bom, as igrejas estão crescendo e o evangelho está sendo pregado e muitos. Só que será que qual é a consciência que essas pessoas que frequentam a igreja todo domingo têm em relação ao evangelho, em relação ao que Cristo veio fazer, em relação ao que é ser verdadeiramente um discípulo de Jesus? Então, podendo ver um pouco, olhando para a vida de Judas e trazendo para os dias de hoje, eu posso constatar que muitos de nós, às vezes, estamos sujeitos a cair nas armadilhas que Judas caiu. Então, por isso eu quero que você fique atento, eu quero compartilhar um pouco com você sobre isso. Tipo, a primeira armadilha que eu creio que Judas caiu é achar que ele podia ser amigo de Jesus sem ser discípulo de Jesus, ou confundir a amizade com Jesus com o discipulado de Jesus. Ele passou 3 anos e meio com Jesus, ele era companheiro de Jesus nas suas viagens, ele dormia com Jesus, acordava, andava, fazia as missões, ia para todos os lados. Assim tem muito, sabe aquele tipo de gente que cresce na igreja? Já viu gente que cresce na igreja? Talvez você tenha nascido no banco da igreja, você nasceu no último banco da igreja. Sua mãe te teve literalmente na igreja e você era trazido para a igreja. Eu, por exemplo, eu cresci nesse contexto de igreja. Minha mãe sempre muito envolvida, líder. Eu dormia no banco de igreja. Quando tinha vigília, eu vejo às vezes os filhos da Stephanie, né? Que ela vem, abre um lençol no chão, bota os meninos para dormir ali. O outro está na mamadeira, o outro está com o pai no colo. Comigo era meio assim. Minha mãe não deixava de fazer a obra por causa de mim. Ela me arrancava, me levava junto com ela. Eu ia com a minha mãe para o hospital, eu subia morro, eu entrava no meio de traficante, e minha mãe ia pregando, eu lá com ela assim, vendo ela: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, vem cá meu filho, Jesus te ama. E ia para a igreja, aí tinha vigília na igreja, ela juntava os bancos assim, botava um colchão, um travesseiro, e ali eu dormia, e quando acabava a vigília às 5 da manhã, minha mãe me pegava e subia o morro de novo. E eu sei que, como eu, muitas pessoas têm essa história, muitas pessoas estão crescendo nesse contexto, e são marcas que ficam na nossa vida, que jamais podem ser apagadas. Então quero investir também em você, para que você traga o seu filho para a igreja. Tem gente que pergunta para o filho se ele quer ir para a igreja ou não. Não fui porque meu filho não queria. Espera aí, é teu filho que manda em você? A Bíblia fala: ensina um menino no caminho que deve andar. É você quem ensina. Tem gente que deixa o filho decidir que igreja que ele quer frequentar. Querido, as coisas não podem ser invertidas. Você é o pai, você é a mãe. Quem dá a direção é você. Quem dita as regras é você. Traga o seu filho, invista, apoie o seu filho em vir para a igreja, para depois você não ter que vir chorar pedindo para a gente arrumar uma casa de recuperação para ele. Porque tem pais que não investem no filho para ele vir para a igreja, mas depois vem correndo pedir socorro porque o filho está nas drogas, porque o filho não respeita mais. E a gente está aqui para isso, a gente está aqui para ajudar. Mas, querido, o fato de eu estar envolvido ou crescido num ambiente de igreja, num ambiente religioso, não significa que eu sou um discípulo de Jesus. O fato de eu fazer parte de ministérios não significa que eu sou um discípulo de Jesus. Eu posso ter a experiência que for, eu posso ter o conhecimento que for, eu posso ter gente que é formada em todos os tipos de teologia e estatutos de denominações e convenções. Ele só não conhece uma coisa: ele não conhece Cristo. Tem gente que você vai conversar com ele, ele te dá uma aula
de todas as denominações, ele te dá uma aula de conhecimento teológico, ele sabe muita coisa, é muito estudada, é muito lida, é muito rico em cultura, mas a pergunta é, será que você conhece a Cristo? Paulo disse, eu considero tudo que eu aprendi até hoje como esterco, porque não adianta eu ser tão estudado, eu ter tanto diploma, eu ter tanto conhecimento, se eu não conhecer a Cristo. Aí Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Numa época de informação, muita gente tem informação, mas como eu sempre digo, informação não traz transformação. Informação não traz transformação, o que traz transformação é conversão. E justamente o traidor estava ao lado de Jesus o tempo todo. 3 anos andando com traidor. E só um amigo pode trair. A traição fere porque ela vem de alguém de perto. Vem de um amigo, vem de um membro da família, vem de um sócio na empresa, vem de alguém que você confiou os seus segredos, que você confiou a sua vida, de alguém que você andava totalmente desarmado diante dessa pessoa. Você abriu sua casa, abriu seus segredos. Então, e T.D. Jakes, ele fala uma frase interessante, que há sempre um Judas em sua mesa e ele está perto o suficiente para te dar um beijo. Misericórdia, né, gente? Há sempre um Judas na sua mesa e ele está perto o suficiente para beijar. Davi vai dizer isso, Salmo 41, verso 9, até o meu inimigo, meu amigo íntimo, em quem eu confiava, aquele que eu partilhava o pão quando íamos para a casa do Senhor, ele se levantou contra mim. Eu quero que você entenda o seguinte, a verdadeira amizade com Jesus só vem depois que eu decido seguir a Jesus. A verdadeira amizade só vem através disso. Em João capítulo 15, de verso 14 a 15 vai dizer, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu já não vos chamo servo, porque o servo não conhece os negócios do seu senhor. Em vez disso, eu vos chamei de amigos, porque tudo que eu aprendi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. O resultado da obediência, o resultado de quando eu caminho debaixo da verdade e decido viver debaixo dessa palavra, aí sim eu conquisto esse lugar de relacionamento com Jesus. Vocês serão meu discípulo se você entende o se você fizer. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos mando. Não é se você frequentar a igreja A ou B. Não é se você tem um ministério A ou C, ou se você bomba nas redes. É se você fizer o que eu te mando fazer. Nisso você vai ser conhecido. Muitos de nós nos consideramos amigos de Jesus, porque somos familiares, nos tornamos familiares de certos ambientes, aonde a presença de Deus está. Mas o fato de eu estar familiarizado com o ambiente não significa que eu tenho um relacionamento com Ele. Não significa, sabe? E Deus está nos chamando. Isso tem se falado muito por onde eu passei esses dias, e a gente tem escutado muito sobre essa questão do relacionamento, porque as pessoas estão se perdendo na multidão de atividades. As pessoas estão se perdendo na multidão de estudos. As pessoas estão se perdendo na multidão de conhecimento, no monte de recursos que existem hoje em dia. Talvez Jesus parece mais um recurso para você, como uma Siri. E aí, Siri? Eu falei isso ontem nos jovens, estou querendo repetir para você. Algumas pessoas usam Jesus como mais um recurso, tipo OK Google, ou e aí Siri, me dá uma informação. Jesus não quer ser mais uma informação para você, Ele quer ser íntimo seu, Ele quer ter relacionamento com você. Jesus, Ele não tem que ser mais um recurso para você, ou Ele é tudo para você, ou Ele não é nada para você, ou é do jeito dele, ou então não é. Posso ouvir um amém aqui nessa manhã?
Meu Deus, Judas perdeu esse ponto, e muitos hoje se perdem nesse ponto. As pessoas querem apenas estar associadas à imagem de Cristo, para parecer que são boazinhas, ou para parecer bem na foto, mas elas não querem renunciar a algumas coisas na sua vida, para se tornarem discípulas de Jesus. Não vivem de acordo com a palavra de Deus. Querido, se temos sido tanto expostos à palavra e não mudamos, alguma coisa está errada. Nós precisamos de nos reposicionar em Deus. Reposicionamento. Muita gente que ama as coisas do mundo. Muita gente que não está disposta a renunciar a nada. Querido, há um preço. O preço da salvação foi pago, mas há um preço da santificação. E a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá Deus. Santificação significa a ação de se tornar santo. Isso é uma decisão diária. Eu tenho que decidir, sabe? Deus é santo, e Ele requer daqueles que o seguem que também sejam santos. Quem concorda com isso? Então, glória a Deus aí. Amor e obediência caminham de mãos dadas. Amor e obediência caminham de mãos dadas. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e cumprindo os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E o mais bonito, os seus mandamentos não são pesados. E os seus mandamentos não são pesados. Pesado é o pecado, pesado é a culpa, pesado é a falta de perdão, pesado é o espírito crítico, pesado é o orgulho, pesado é a inveja. Os mandamentos de Jesus não são pesados. Pesado é o espírito de competição entre irmãos, pesado é irmão contra irmão. Isso é pesado. Os mandamentos de Jesus não são pesados. Meu Deus. No entanto, Judas andou com Jesus, mas ele não andou em total obediência. Ele estava muito familiarizado com Jesus. E Jesus disse: vós não me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Mas um de vocês é um diabo. Que forte, hein? Imagina ouvir isso de Jesus. Eu vos escolhi a vós, mas um de vocês vai dar lugar. Mas um de vocês não está com o coração limpo. E ele estava se referindo a Judas ali. Terceira armadilha que Judas entrou é ouvindo, mas não praticando. João registrou uma vez, numa dos seus livros, que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não teria páginas suficientes, não teriam folhas o suficiente para descrever tudo aquilo que Jesus havia feito, tudo que Jesus conversou com seus discípulos. Imagina, gente, você ficar com Jesus 3 anos e meio, todos os dias, ouvindo, aprendendo, absorvendo. Não ia ter como escrever tudo. Então o que está aqui é um resumo do que eles conseguiram captar e passar para, e documentalizar e salvar para que chegassem até nós. Mas Jesus ensinou muitas coisas, Jesus fez muito mais coisas do que está escrito aqui na palavra. E então eles ouviam, eram expostos Judas estava exposto a um lugar de intimidade. Ele estava tão perto de Jesus, mas ele não entendeu quem Jesus era. Tão perto de Jesus, mas não permitiu que seu coração fosse completamente tratado. Tão perto de Jesus. Tem pessoas que estão assim, elas estão tão perto do reino, mas ainda não abriram a vida totalmente para serem libertas, para serem tratadas, sabe? Não se expuseram ainda, sabe? E ele é um excelente ouvinte, mas parece que entrava no ouvido e saía no outro. A palavra tem que entrar no seu ouvido e descer para o coração, meu irmão. Posso ouvir um amém? Ela tem que entrar no seu ouvido e descer para o coração. Então, aqui Marcos capítulo 14, verso 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com um dos sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos em ouvir isto e prometeram-lhe dar dinheiro. Então ele procurou uma oportunidade para entregá-lo. Meu Deus! Um cara que andava com Jesus,
Hoje a gente vive você liga teu rádio no carro, tem um monte de rádio evangélica, você tem uma infinidade de Bíblias à sua disposição, os seus aplicativos, você tem Bíblia de todas as versões, você tem uma série de coisas. Isso é, o nosso problema não é a exposição à palavra, nós somos expostos à palavra, sabe? Os pastores dessa igreja ministram a palavra para você sempre, você ouve, liga a televisão, tem um pastor falando, tem igrejas hoje que tem o seu próprio canal de televisão. A questão é o que eu estou fazendo com o que eu estou recebendo, o que eu estou ouvindo, estou praticando, ou eu estou apenas ouvindo? Você é um ouvinte ou você é um praticante? Muitos escutam, ou muitos ouvem, mas não escutam. Muitos escutam e não praticam. Você tem que deixar a palavra penetrar no teu coração e ser transformado pela palavra, e não querer que a palavra sofra adaptações para caber o seu estilo de vida. Tem gente que às vezes encara a igreja ou o evangelho como um grande supermercado. Ele entra e pega o que lhe é conveniente. Vou pegar a cura, a prosperidade, a palavra do vitória. Aí quando chega na parte de mudar o caráter, de largar a velha vida, mudar velhos hábitos, de dizer não à sua carne, porque você tem um Deus e você serve a Ele, e você é discípulo dEle, então certas coisas não cabem bem para um discípulo de Jesus, a essa parte ele passa longe dessa gôndola. É igual, né, eu já contei uma vez, quando eu casei com a Fernanda, a nossa primeira compra, eu só fui nos Danoninho, miojo, biscoito recheado, coisas que os pais às vezes não deixam a gente comprar, ou limita, compra só um pouquinho. Eu não, recém-casado com a Fernanda, direto, quando eu cheguei da lua de mel, minha primeira compra, não passei nem em casa, eu fui direto no supermercado, e fui logo comprar Danoninho, biscoito recheado, Cheetos, tudo aquilo. Aí quando a gente chega num apartamento, a gente falou, a gente não comprou arroz, feijão e tudo. A sorte é que meu pai e a minha sogra tinham comprado. Não foi você que fez a nossa primeira compra de comida de verdade, porque a gente chegou em casa da lua de mel só com aquilo que era, sabe, o gostoso, mas sem aquilo que dava a sustância. Ainda bem que a minha sogra pensou nisso. Nem carne a gente comprou, a minha sogra comprou bife, arroz, macarrão, carne. Então, tem pessoas que vão na igreja e elas só querem pegar, a cerejinha, o salgadinho, o docinho, aquilo, sabe? E Deus está falando, você precisa de substância, você precisa de alimento sólido, você precisa crescer, você precisa, da beterraba. Minha mãe fazia eu tomar um suco de beterraba com cenoura todo dia de manhã, que eu odiava. Toma, menino. Minha mãe assim descobriu um negócio, aí eu falei, mãe, coa então, mentira esse negócio, porque o negócio da beterraba, eu sinto um negócio esquisito. Tá bom, eu coava, não era um paninho assim. Eu não gostava daquilo, mas ela, toma, é bom para o seu sangue. Me fazia comer beterraba. Gente, no evangelho é assim, você não pode querer pegar o que lhe é conveniente, ou você pega tudo, você então não tem compromisso com nada. Amém, queridos? Então a gente precisa trazer a palavra para a prática. Tiago 1:22 vai dizer, não ouçam apenas a palavra e assim se enganem, mas faça o que ela diz. Se você está ouvindo a palavra e ainda não fez nenhuma ação, não mudou a sua vida, não tomou nenhuma atitude em relação ao que você ouve, você está simplesmente enganando a si mesmo. Não se engane. Entra domingo, sai domingo, ouve a palavra, mas as coisas não mudam na sua vida. Que da hora que você decidir colocar em prática, você vai ver a mudança na sua vida. Você vai ver a mudança, a começar a florescer na você. Pastor, mas de que maneira que eu estou me enganando a si mesmo? Que você, às vezes você está enganado que você realmente nasceu de novo. Porque se nasce de novo, ele muda o seu comportamento. O nascido de novo, ele muda o seu comportamento. Eu não vivo mais da maneira antiga que eu vivia, porque eu me converti. Já citei esse exemplo aqui. É escola dominical isso aqui, né, gente, também. Quando você converte um motor de um combustível para outro, o combustível anterior não serve mais para aquele motor. Não existe evangelho flex.
O seu tanque não é flex, querido. Não cabe o que era do mundo e o que é do reino. O que era do mundo e o que é do reino. Você foi convertido. Então hoje eu sou o meu motor. Ele é alimentado pelo que vem do céu. O meu motor, ele é alimentado pela palavra da verdade. O meu motor, ele é alimentado por aquilo que Cristo estabeleceu como princípio. E não pelo que a TV me diz como princípio. E não pelo que as rodinhas sociais diz como princípio. E não pelo que a cultura diz como princípio. Mas eu vivo pela palavra. E eu serei transformado pela palavra. Então eu me converti. Então o combustível do mundo não serve mais para mim. Sabe o que acontece? Quando você bota um combustível errado no motor, ele engasga e ele bate, ele pifa. Tem um bando de crente, pastora Mônica, com o motor pifado, bateu pino. Não é, pastor Antônio? Qual é o combustível que você tem botado no seu motor? O que tem regido a sua vida? O que você tem usado para dar combustão, a explosão na tua vida? Querido, a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela vem para dividir. Ela vem para separar o joio do trigo. Ela vem para dizer, é tempo de mudar. Não tem certas coisas que não podem mais ser toleradas. Chega! Não se engane de fazer parte de um hall de membros. Não se engane de frequentar uma igreja no domingo de manhã. Não se engane de fazer parte de ministérios. Se você ainda não teve uma vida transformada, você está vivendo um engano. Meu Deus. Meu Deus. A Bíblia fala que a gente não pode construir, que ele compara, falando a parábola do homem que construiu a casa sobre a areia e o outro a casa sobre a rocha. Ele vai dizer que constrói a casa sobre a areia, vêm as chuvas, sopram os ventos e enchem os rios, e foi grande a sua queda. Mas aquele que ouve as minhas palavras e pratica é considerado o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Encheram-se os rios, desceram as chuvas e sopraram os ventos, mas ela não foi abalada. A questão não é se, é quando, porque as enchentes vêm para todos, os vendavais vêm para todos, a chuva vem para todos. A diferença é o fundamento. O que faz você ter um fundamento forte é a palavra. O que vai te dar estrutura emocional não é coaching, é palavra. Inteligência emocional, legal, estuda, querido. Mas se você não tiver a palavra como base, você vai continuar vulnerável. Você vai continuar vulnerável. Nunca vi uma geração estudar tanto sobre coisas emocionais e se tornarem mais doentes emocionais. Porque estão pegando uma parte e ignorando a outra. O que vai te trazer equilíbrio e cura e estabilidade é o fundamento. E esse fundamento é Cristo. Se você tem o fundamento, Cristo como fundamento, aí, querido, você bota o acabamento que você quiser na sua casa. Aí você vai e compra, aí você vai e usa a inteligência emocional. Aí você vai e usa as suas técnicas que você quiser. Mas o fundamento tem que ser Cristo. O fundamento tem que ser a palavra. Se não for a palavra, você não tem estrutura para encarar o dia mau. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra confronta. O que ouve a minha palavra e a pratica, esse suporta a tempestade. Agora, quem não ouve, quem fica construindo em cima de areia, ele quer pegar um monte de coisa que ele não tem estrutura para lidar com aquilo, e aí se torna um fraco emocional, um fraco espiritual, sabe? Porque não tem fundamento. Meu Deus. Terceira armadilha de Jonas.
Se eu tivesse mais dinheiro, ou se eu tivesse com esse dinheiro, eu fazia mais o bem. Se eu tivesse, porque Judas, uma vez, entra uma mulher onde Jesus estava, trazendo um vidro de nardo. Um vidro muito caro, de alabastro, com um nardo dentro. E o nardo era um líquido, era uma essência muito cara. Era um ano de trabalho. E quando aquela mulher, Jesus estava na casa, e aquela mulher chega, uma pecadora, chega e derrama aquela essência aos pés de Jesus, os discípulos ficaram impressionados com a atitude dela. Primeiro, que ninguém tinha feito o que aquela mulher fez. É assim que está. Às vezes Jesus é ignorado na casa dos seus amigos, ignorado na casa dos seus irmãos. Ele estava na casa, ninguém lavou os pés dele, ninguém veio limpar os pés dele, ninguém deu para ele o que ele estava esperando. Muitos queriam sugar uma informação, tirar uma foto para fazer uma selfie, né? Muitos queriam tirar onda, talvez o dono da casa, olha ali, pô, Jesus está na minha casa, pô, eu sou o cara também, né? Eu sou uma pessoa influente, uma pessoa importante, e Jesus está na minha casa, e de repente alguém quebra um protocolo, uma pessoa que não tinha um convite entra na casa, ela não queria saber, eu não tenho convite, eu vou quebrar o protocolo, eu sei de uma coisa, Jesus está na casa. Jesus está na casa, Ele é o meu alvo. Jesus está na casa, não importa o que vão pensar de mim. Eu sei que vão falar mal de mim, mas Jesus está na casa. Se eu conseguir chegar nos pés dele, é tudo que eu preciso. Jesus está na casa. Então, querido, Jesus não é um cara cheio de mimimi. Ele não é cheio de protocolo. Ele está à espera que alguém toque os pés dele. Ele está à espera. Nenhuma daquelas pessoas que estavam na mesa com ele deram para Jesus o que ele estava querendo receber. Mas uma qualquer, uma pecadora, sem convite, entra na casa e derrama um incenso, enxuga com seus cabelos, incenso misturado com lágrima. Todo mundo vai criticar ele. Ups, entrei aqui, ninguém me deu água para lavar meus pés. Essa mulher está fazendo aqui o que nenhum de vocês teve coragem de fazer. Ela está derramando adoração verdadeira. Só que Judas, olhando de fora, disse: que desperdício. Porque esse é o coração de Judas. Judas é aquele que tem um coração crítico. Ele sempre fala: eu faria de outra maneira. Se eu fosse Jesus, eu faria. Que isso, minha filha, que desperdício, temos tantos pobres entre nós. Nunca é desperdício quando é para Ele. Ele disse: os pobres vocês sempre vão ter entre vocês. Essa mulher está fazendo aqui, ela está preparando o meu corpo. E Judas criticando. Tem sempre pessoas para criticar. O jantar foi em honra a Jesus, mas ninguém estava honrando Ele. A honra veio do improvável. A honra para Ele veio de alguém que não tinha um título, de alguém que não ocupava as cadeiras de honra. A honra veio de alguém que era excluído. E normalmente são essas pessoas sem títulos, sem fama, sem rótulo, que impressionam o coração de Deus. Que impressionam o coração de Deus, sabe? Todos ficaram alarmados com a atitude da mulher de adoração, mas Judas não conseguia entender por que alguém gastaria tanto dinheiro para colocar aos pés de Jesus. Ele mascarou a sua ganância com uma falsa preocupação com os pobres, porque na verdade ele queria que aquele dinheiro estivesse na bolsa que ele administrava. Você acha o desperdício o dinheiro que é usado no reino? Você acha desperdício dar sacrificialmente para Deus? Você acha desperdício dar 10% da sua renda para o sustento da obra? Isso pode ser uma armadilha de Judas na sua vida. A gente vive num mundo de egoísmo, de ganância desenfreada.
onde as pessoas acham que elas são o que elas têm. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você perdesse tudo, você continuaria servindo a Deus? Não precisa me responder não, gente. Eu sei que é um negócio que... Se fosse tirado tudo de você, você continuaria adorando a Ele com a mesma intensidade? Com a mesma verdade? A gente tem que pensar. A gente não pode cair nesse equívoco de Judas. Se eu tivesse mais dinheiro, eu faria mais. Tem gente que tem muito e não faz nada. Sabe? Não vamos cair nessa armadilha, não. Quarta armadilha de Judas, e eu vou terminar aqui. É o certamente não sou eu. Certamente não sou eu. Eu não sei se você já conheceu alguém que nunca conseguiu enxergar, nunca consegue enxergar suas próprias falhas. Não precisa dizer não, tá? Assim, não. De alguém que tem sempre uma desculpa. Não, eu nunca fiz isso, eu nunca vou fazer isso, eu nunca... Não, eu não. Gente que nunca admite o que faz de errado. Eu acredito que Judas também era assim. Na verdade, Judas cometeu suicídio devido à culpa não resolvida. Porque ele cometeu suicídio porque ele andou tanto com Jesus e não conhecia entender quem Jesus era. Porque na verdade todos nós negamos Jesus alguma vez. Na verdade todos nós traímos Jesus alguma vez. A questão é que quem conhece a Jesus sabe que há nele um lugar de arrependimento. E o arrependimento vai me levar a uma mudança. Judas foi levado por um remorso. E o remorso ele te leva para a morte, mas o arrependimento te leva para a vida. Agora, chega de ficar pecando o mesmo pecado, caindo no mesmo erro, repetindo as mesmas coisas. Tem gente que vive se arrependendo das mesmas coisas todo dia. Até quando tu vai viver nesse ciclo? Rompe, muda. Dá ordem à sua mente, dá ordem ao seu corpo. Mateus 26, 24, 25 vai dizer: o Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito. Ele irá ser entregue, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor que ele não tivesse nascido. Verso 25. Então Judas, aquele que o trairia, disse: certamente não sou eu, Rabi. Jesus disse: sim, é você. O que você faria se Jesus tivesse acabado, se Jesus falasse isso a seu respeito? Se você estivesse numa reunião, Jesus falasse algo, e você: não sou eu não, hein? E ele virasse e falasse: sim, é você. Meu Deus. Não sei se você conhece alguém assim. Mas quando o Espírito Santo é aquele que ele convence o homem da justiça e do pecado e do juízo. Eu não estou dizendo aqui, querido, que nós somos perfeitos. Pelo contrário, a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Cristo nos libertou do domínio do pecado. Amém? Nós somos libertados. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Quem tem Deus devolveu de volta o domínio a você. Mas nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos num mundo onde nós estamos sujeitos a falhas. A questão, não estou aqui te dizendo que você vai ser o perfeitinho ou super-homem, porque não existe isso, mas eu preciso entender que se eu cair, se houver uma falha, eu tenho um lugar de arrependimento, e esse arrependimento tem que me levar a uma mudança, tem que haver lágrimas. Eu não posso me acostumar com uma vida de iniquidade, eu não posso me acostumar com pecadinhos de estimação, e depois dar uma de santão e dizendo: não sou eu.
Tem muita gente sentando na mesa para ceiar, dizendo não sou eu, e quando acaba o culto, ele volta para a vida de pecado, ele volta para as rodinhas que ele não devia, ele volta para os sites pornográficos, ele volta a tratar mal a esposa, ele volta a ter os seus casinhos extraconjugais, ele volta para as rodinhas de carnalidade, de imoralidade, de sensualidade, mas ele estava na mesa com Jesus um dia antes. Sentado na mesa, mas já sabendo o que ia fazer. Então Jesus chega e fala, vai fazer o que você tem que fazer logo. Eu não sei qual é a tua intenção, eu não sei o que está na sua agenda, o que você já está na sua mente para fazer quando sair daqui. Meu Deus, Provérbios 28 vai dizer, o que esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e renuncia, encontra misericórdia. Bem-aventurado o homem que sempre teme ao Senhor, mas aquele que endurece o seu coração, cai em angústia. Um abismo chama outro abismo. Fecha as brechas da tua vida. Um copo de bebida te lembra uma amizade antiga. Aí você pega a agenda do telefone e liga para a amizade antiga. Aí a amizade antiga te leva para um lugar onde você costumava frequentar. Aí você começa a ter... Porque um abismo chama outro abismo. Um endurecimento chama outro endurecimento. Você vai alimentando coisas que estavam, sabe, que são disfuncionais na sua vida. E isso vai gerando um ciclo de iniquidade. O que é iniquidade? Pecado premeditado. O que é iniquidade? É quando o pecado não me incomoda mais, quando ele se torna algo comum para mim. O pecado não pode ser comum para você. Deixa eu falar uma coisa, pecado continua sendo pecado, adultério continua sendo adultério, mentira continua sendo mentira, fofoca continua sendo fofoca, intriga entre irmãos continua sendo do diabo. Deus abomina isso. Espírito de manipulação continua sendo do diabo, sabe? O evangelho não mudou, a essência não mudou. Para de pegar o pecado e dar nome de problema. Chama pecado de pecado, se arrepende, abandona. Meu Deus, pecado entristece o Espírito Santo. Recusar a ouvir a voz do Espírito Santo é abrir as portas para Satanás entrar. Recusar o confronto do Espírito Santo é estar vulnerável a tudo aquilo que o diabo quer causar na minha vida, sabe? Lucas 22, 3, 4 vai dizer, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, e Judas foi aos principais dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e discutiu com eles como poderia trair Jesus. João 13, 2 vai dizer, a refeição da noite estava sendo servida e o diabo já tinha levado Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Tem gente que está aqui, ou assistindo, ou que frequenta isso aqui, mas a mente já está contaminada, a mente, ele já está cauterizado a uma vida de pecado. Ele critica tudo, ele não quer ter compromisso com nada, ele acha que não tem problema, ele fica nos esqueminhas errados dele, e o Espírito Santo tem confrontado você. Querido, é tempo de mudança. Eu não vou cair nas armadilhas de Judas, eu não vou ter o fim que Judas teve. Pedro também traiu, mas Pedro foi achado um lugar de arrependimento. Pedro sabia quem Jesus era e Jesus foi atrás dele. Eu tenho certeza que se Judas não tivesse se enforcado, Jesus teria ido atrás dele também, porque Jesus não desiste de ninguém. Ele não desiste do ferido, do decepcionado, do amargurado. Jesus foi atrás dos discípulos no caminho de Emaús, trazê-los de volta. Jesus foi atrás de Pedro e o trouxe de volta. Eu não sei onde você está, mas Jesus entrou na tua caminhada hoje, na tua rota, para te tirar desse lugar de angústia, de decepção, de frustração, porque talvez Jesus não fez na sua vida ainda, ou não aconteceu o que você imaginava que fosse acontecer, e você está num lugar de decepção. Mas essa é amanhã, e aí olha que coisa forte.
Mateus 27, 1, 5 vai dizer: de manhã cedo, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram a decisão de matar Jesus. Eles o amarraram, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o traíra, viu que Jesus estava condenado, foi tomado de remorso e voltou as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Eu pequei, disse ele, porque traí sangue inocente. O que é isso? Oh, meu Deus! Eles responderam: essa é a sua responsabilidade. Agora Judas, ele reconhece o seu pecado e ele tenta se redimir, tenta devolver o dinheiro, mas já era tarde demais. Então Judas joga o dinheiro no pátio do templo, sabe? Então ele foi embora e se enforcou. Interessante é que em vez dele clamar por misericórdia, em vez dele voltar correndo para Jesus, em vez dele, eu sei que ele vai me entender, eu sei que ele vai me perdoar, eu sei que ele vai, tanto é que quando ele chega, Jesus o chama de amigo. Jesus continua te olhando com o mesmo olhar. Você frustrado, decepcionado, você amargurado, você indiferente, Jesus continua te olhando da mesma maneira, ainda que você tenha pecado, falhado, Ele te olha no olho e Ele fala: e aí, amigo? Porque Ele não desiste de você. Agora é triste quando uma pessoa desiste dela mesma. Agora, olha o que diz Atos 1, 18 a 21. Com a recompensa que recebeu por sua iniquidade, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça. O seu corpo se abriu e todos os seus intestinos se derramaram. Todos ouviram isto em Jerusalém, em sua língua, Acéldama, isto é, campo de sangue. Pois, disse Pedro, está escrito no livro de Salmos, lá no Salmo 109 vai dizer isso, que o seu lugar fique deserto e não haja ninguém para habitar nele, e que outro tome o seu lugar. Que outro tome o seu lugar. Queridos, aqui eu termino. Eu não quero que outro tome o meu lugar. Eu não quero que outro tome o meu lugar em Cristo. Que outro tome o seu lugar. Não, eu vou voltar. Eu vou me arrepender. Porque Cristo veio. O sacrifício de Cristo foi precioso demais. Eu não vou deixar que essas armadilhas de Judas me envolvam. Eu não vou cair nesse conto. Eu não quero andar perto de Jesus e não ter relacionamento com Ele. Eu não quero viver uma vida de Judas. Vamos ficar em pé no seu lugar.